Então, mais uma vez, reforçando as boas-vindas a todos, eu quero dizer, rapidamente, antes de passar a palavra para o nosso primeiro instrutor, consultor, eu quero dizer que esses 3 dias, para nós, tem sido uma grande satisfação e ontem uma realização, porque ontem, no primeiro dia de atividades, ontem nós não tivemos o bloco de mini cursos à tarde, apenas a partida com as sessões de apresentações e cases e o painel à noite. Tivemos a presença de aproximadamente 250 colegas, positivo para nós, organizadores. Nós tivemos a participação ontem do Jumico Antunes, da Produtari, da Valesca Prates, do Grupo Fleury Medicina Diagnóstica, e do professor Helder Diniz, da Universidade de Pernambuco. Foi uma oportunidade ímpar, né, de a gente absorver deles as experiências e algum conhecimento, claro, e discutir um pouquinho no painel sobre liderança do nosso colega e amigo Jumico Antunes. Hoje, da mesma forma, à noite, nós vamos ter uma programação similar, mas eu gostaria de comentar, então, que nesses 2 dias que se seguem, hoje e amanhã, nós temos na parte da tarde, das 14 às 17, o bloco de minicursos. Hoje nós teremos 3 minicursos, amanhã repetindo a dose com outros 3 minicursos. E na parte da noite, então, esses minicursos acontecem das 14 às 17, e na parte da noite, a programação principal se estende das 18h30 às 19h15. Perdão, às 21h15. Perdão. Hoje, à tarde, nós teremos, como o Thiago só já antecipou, 3 minicursos. O primeiro deles versando sobre o DIDOCA, o pilar fundamental do sistema de produção, conduzido pelo nosso colega Louro-san, Marcelo Louro. Logo na sequência, nós vamos ter o minicurso conduzido pelo Sandy-san, versando sobre a integração da manutenção autônoma ao Kamishibai, auditoria escalonada, e fechando a tarde de hoje com o Toyota Kata, conduzido pelo Pablo Nascimento, outro dos nossos consultores e instrutores. Então, para hoje, essa é a programação. Eu já antecipo que amanhã nós vamos ter outros 3 cursos. Eu vou ter a satisfação de conduzir o primeiro deles, primeiro da tarde, sobre gestão de fluxo a partir dos 3 R's, a essência da gestão de operações Lean. Depois segue a gestão da transformação Lean, conduzida pelo colega Severo-san. E fechamos com o Lean em Serviço, conduzido pelo colega e consultor, instrutor Rodrigues. Bom, eu queria dizer o seguinte para vocês. De onde é que saiu a ideia dos minicursos? Que são realmente pequenos extratos. Ele tem, na verdade, 2 origens. Primeiro canal, a primeira origem foi consultas. Ao longo desses 6 meses, a gente tem realizado seminários, webinars e lives, e ao longo dessa jornada, a gente tem consultado e aferido os interesses dos nossos colegas, da nossa audiência, quem está nos acompanhando, interagindo conosco. E aí nós capturamos alguns interesses específicos. São esses interesses específicos que nós trazemos para essas 2 tardes. E, claro, nós servindo do que vocês estão enxergando aqui agora. Está projetado para todos aqui? Sim. Esse slide, né, do PowerPoint. E aí nós buscamos enxergar esses interesses aqui no nosso portfólio de workshops, de treinamentos para formação, capacitação e certificação de facilitadores, multiplicadores e especialistas em Lean System. Nós temos um conjunto grande de 25 workshops. São workshops que nos permitem conduzir, atuar enquanto consultores nos projetos de consultoria, formando massa crítica, né, para estar ombro a ombro conosco, atuando nos projetos. São workshops tipicamente de 8 horas, né, um dia inteiro de duração, com várias dinâmicas, por vezes, alguns deles 2 dias. Então, nós extraímos, como eu disse, um extrato, uma pequena amostra de alguns deles, de 6 deles. E são esses que eu comentei há pouco, né? Eles aparecem aqui. Se vocês olharem para esse nosso portfólio, vocês vão reconhecer esses 6 que nós vamos trazer ao longo dessas 2 tardes aí no nosso portfólio. Com a grande diferença é que nós fizemos um esforço brutal para condensar em 1 hora a mensagem essencial, para permitir a vocês um entendimento do que a gente trata em cada um desses blocos, cada um desses módulos.
com o propósito de dar, de fato, a informação a vocês, né, do que é que nós temos aí à nossa disposição e, claro, obviamente, também despertar interesse, curiosidade de vocês acerca desse roadmap, desse conjunto, né, desse portfólio de treinamentos que nós temos. E aí vocês podem depois obter mais informações, está ali o nosso site, né, www.leanway.com.br, e com mais tranquilidade depois tem a oportunidade de abrir cada um desses módulos, tem o detalhamento do conteúdo módulo a módulo. Fiquem à vontade, são nossos convidados. Eu acho que com isso, então, eu estou em condição de passar a palavra, né, para os coordenadores da tarde de trabalhos e, especificamente, logo na sequência, para o nosso primeiro instrutor, o Loro-san, que vai conduzir, como eu antecipei, o primeiro minicurso sobre Jidoka. Senhores, muito obrigado, que tenham um bom proveito todos vocês. Sucesso, Loro-san. Obrigado, Minato. Vamos fazer a apresentação do nosso amigo Marcelo Louro aí. Marcelo Louro é pai do Arthur e da Sara. Iniciou sua jornada Lean há mais de 20 anos. E sua experiência envolve a implementação dos conceitos e metodologia do Lean, com forte vivência na capacitação e desenvolvimento de pessoas em busca da transformação nas organizações. Formações de Marcelo Louro, tecnólogo em processos de produção, pós-graduado em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini USP. Pós-graduado em Psicologia Organizacional pela Universidade Metodista de São Paulo. Formado na Executive e Personal Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Especialização em cursos na Suíça e no Japão. Marcelo, é com você. Bom curso e sucesso aí, meu amigo. Obrigado, Tiago. Obrigado. Boa tarde a todos. A princípio, eu quero agradecer a presença de todos vocês, meus amigos, minhas amigas e colegas, em disponibilizar esse período para estar prestigiando aqui o Lean Way Forum 2020 e abrindo aqui agora nossos mini cursos aqui nessa parte da tarde aqui. Bom, como o Renato já falou, nós vamos dar um overview mesmo, né, no nosso portfólio, né, e a minha ideia aqui, então, é falar do pilar Jidoka, tá, para todos vocês. E já vou também antecipando aqui que na ferramenta aqui abaixo aqui da plataforma Zoom, vocês têm aqui na ferramenta o Key and Way aqui, né, o QIA aqui, que é onde vocês podem estar interagindo comigo aqui nesses próximos 45 minutos, com alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer, por favor, podem inserir aqui na ferramenta de Q&A aqui, que depois nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês. Bom, a ideia é que a gente consiga condensar aqui, então, o assunto pilar Jidoka, tá? Eu vou estar navegando junto com vocês aqui dentro desse roteiro, falando um pouquinho sobre o modelo do TPS, a origem do Jidoka na automação, a relação homem-máquina, falar um pouquinho sobre a normalidade, né, sobre defeito ou erro, o foco do Jidoka, os métodos de inspeção associados ao Pokayoke, a definição do Pokayoke, e por último aqui a gente vai falar do roadmap, um passo a passo para a implementação do Jidoka, né? Eu vou aproveitar aqui também, eu vou estar aproveitando, pessoal, para que eu faça algumas perguntas para vocês aqui no decorrer daqui da minha fala com vocês, para a gente entender um pouquinho sobre o nosso público aqui, conhecer um pouquinho mais o nosso público. Eu já passei a primeira enquete aí, depois eu faço um fechamento com vocês. Bom, para iniciarmos aqui, então, o nosso mini curso aqui, eu vou colocar aqui um modelo do TPS, tá? Do Lean System. Esse modelo aqui, ele está representado por um templo, é um modelo no qual a abordagem da Lean Way Consulting utiliza esse modelo, tá, para falar da filosofia do Lean System. O Lean System, o modelo TPS, representado por um templo, né? Esse templo tem a base dele aqui, a estabilidade, os dois pilares principais aqui, que são o Just in Time e o Jidoka, e por último ali o cliente fechando esse templo, né, em busca do menor lead time, um custo mais baixo
e a mais alta qualidade, né? Isso é, a filosofia Lean System apoiando para que a gente consiga realmente entregar isso que o cliente espera dentro do menor lead time, custo mais baixo e mais alta qualidade. Eu gosto muito da representação desse modelo aqui, porque esse modelo nos mostra, né, que, primeiro, os pilares têm que estar construídos numa base sólida, né, isso é, a estabilidade, né, tem que estar bem sólida para que eu consiga construir meus pilares e consiga manter o equilíbrio dentro da filosofia do Lean System. Uma coisa importante dessa representação também, né, as pessoas ao centro do templo, onde, com segurança e moral, trabalhando muito fortemente no Kaizen, melhorando os processos e os fluxos, engajando as pessoas na transformação que a metodologia, que a filosofia Lean nos concede, né? Então, esse templo ele tem essa representatividade. Outra coisa muito importante, o equilíbrio entre esses dois pilares também, né? Isso é, um não é mais importante que o outro, e sim, eles se complementam, né? Então, literalmente, se eles não estiverem se complementando, o templo pode desabar, vamos falar assim, né? Então, essa figura, ela nos traz tudo isso, e isso é uma coisa bastante interessante quando a gente representa o Lean através dessa representação. Então, falando do nosso foco aqui, que vai ser o pilar de Jidoka, né? Nós vamos estar transitando aqui por esses tópicos, né? Separação homem-máquina, o Pokayoke, né? Olhando sempre para o pilar de Jidoka. Falando um pouquinho, então, gente, da origem do Jidoka, tá? Onde que se originou o Jidoka? O Jidoka ele se originou nas indústrias têxteis do Japão, na época, né? Lá atrás, já em 1890, 1896, com as primeiras evoluções desse senhor aqui, Sakiji Toyoda, ele começou a observar como que era o trabalho, né? praticamente artesanal, mas manual da indústria têxtil, né? Dentro da sua família, Toyoda, assim como a própria mãe de Sakiji trabalhando ali nos teares, ele começou a observar aquilo, né? E como um engenheiro inteligentíssimo para a época, é como se ele fosse realmente um inventor, ele começou a evoluir no sistema dos equipamentos da indústria têxtil, né? Essa evolução passa por equipamentos, por teares a madeiras, né? Que teve um ganho de produtividade muito alto, depois o tear já automatizado, que teve um ganho de produtividade mais alto ainda, né? Porém, mesmo com esse tear automático, ele ainda tinha um problema, que era as pessoas tinham que ficar vigiando esses teares. Então, imagina lá que tinha um parque industrial na época com vários teares, e as pessoas tinham que estar vigiando, cada pessoa vigiando um tear. Porque se quebrasse uma linha, qualquer coisa que acontecesse, consequentemente perderia todo o material envolvido naquela produção. Foi quando que, em 1926, então, Sakiji Toyoda, ele inventou o tear dotado com um dispositivo que parava o equipamento. Então, quando o dispositivo detectava o rompimento do fio, ou detectava o final do fio, ou até a quantidade programada era atingida, automaticamente esse tear parava. Então, você imagina, naquela época, né, o esforço que Sakiji teve para desenvolver todos os sensores e detectores mecanizados também para poder fazer essa função. E foi aí, então, que nasceu a possibilidade de separar o homem da máquina. Isso é, nesse momento, Sakiji Toyoda conseguiu fazer com que vários teares ficassem responsáveis por uma única pessoa, né? Que quando esse tear parasse, a pessoa ia lá e detectava e resolvia o problema. Então, ele conseguiu um ganho de produtividade enorme nesse sentido também, e foi essa a origem do Jidoka. E apesar da origem do Jidoka ser nascido dessa maneira, né, isso é, um dispositivo que parasse a máquina em qualquer anormalidade, ele se ampliou com o passar do tempo, né? Ele foi ampliado a importância do Jidoka dentro do sistema Lean, que é o que nós vamos ver agora, né? Então, o Jidoka, a partir desse momento, ele ficou conhecido como autonomação, né? Isso é, automação com um toque humano, tá? Então, se vocês me permitem aqui, eu só vou finalizar a nossa enquete aqui, antes de entrar no assunto da autonomação, para que a gente entenda aqui como está o nosso público aqui, tá? Então, pessoal, legal, quero agradecer novamente vocês aqui, sejam todos bem-vindos.
Nós estamos, então, com 61% de pessoas da área da indústria, 6% do comércio, 3% da saúde, legal, 8% da educação e 22% de outros ramos de atividade aí. Muito bacana. E aqui, sobre o nível de conhecimento sobre o tópico pilar de DOCA, nenhum conhecimento, 25%, conhecimento superficial, 44%, 28% conhece, 3% conhece profundamente. Então, mais da metade aqui tem um conhecimento superficial ou nenhum conhecimento. Ok, pessoal? Obrigado, pessoal, pela resposta aqui, tá? Sejam todos bem-vindos aqui. Tem pessoal da área de educação, saúde, bacana, além da área da indústria. E eu vou aproveitar aqui, então, e eu vou lançar aqui agora a segunda questão aqui, que ela vai me ajudar aqui depois a explorar essa porcentagem de pessoas aqui que não conhece o pilar ou conhece superficialmente. Normal, tá, pessoal? A gente vai falar isso um pouco mais no final, mas realmente o pilar de DOCA é um pilar que ou a grande maioria das pessoas conhece superficialmente ou realmente não conhece a fundo esse pilar, o que nós estamos desenvolvendo aqui agora com vocês. Bom, voltando aqui, então, agora no nosso conteúdo aqui, o de DOCA ele consiste, então, em conceder ou transferir autonomia à máquina ou ao operador e identificar a ocorrência de anormalidade, atuando sempre que ocorrer isso sobre o processo. Então, a autonomação, a identidade dela, ela foca aqui na autonomia. Ela foca muito mais na autonomia do que na automação propriamente dito. Isso é, tanto a máquina como o operador, eles podem e devem ter a autonomia de parar o processo sob qualquer anormalidade observada. Esse é o foco desse pilar. E aqui, então, só para vocês entenderem um pouquinho da onde que vem essa palavrinha autonomação, né? Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de traduzir aqui ou falar um pouquinho da língua japonesa aqui, mas até para vocês entenderem da onde que vem, então, essa autonomação, né? Porque, na verdade, a palavra em japonês, jiritsu, ela significa autonomia. A palavra jidoka, ela significa automação. Essa união aqui dessas duas palavras aqui, né? No caso que, numa tradução livre, que nós chamamos de autonomação, então ela mudou um pouquinho aqui a palavra automação do jidoka aqui, né? Unindo com o jiritsu, e aí nós conhecemos como autonomação o jidoka, né? Dessa forma. Então, quando eu falo aqui no jiritsu em autonomia, é essencial, isso é, dentro da autonomação, eu sempre vou precisar de ter a autonomia, né? E dentro do jidoka automação, a automação ela é auxiliar e frequentemente nós vamos estar encontrando ela dentro do pilar jidoka, né? E por que frequentemente? Porque a partir do momento que eu tenho uma operação que ela é manual, a autonomia de parar o processo ela é sempre essencial. Eu sempre devo e posso fazer. É daí que vem, então, a palavra autonomação, tá, pessoal? Isso é, a automação com um toque humano. E para ficar um pouquinho mais claro aqui, para a gente entender um pouquinho essa relação, vamos falar um pouquinho aqui agora da relação homem-máquina, tá? Vocês podem observar aqui, então, nessa parte superior aqui, onde eu estou mostrando aqui o tipo de atividade, que aqui nós temos aqui as operações essenciais, as operações auxiliares aqui, né? Trabalho manual e o trabalho intelectual nessa faixa aqui de cima aqui. E aqui ao lado esquerdo eu tenho aqui nos meus estágios as operações, né, de 1 a 6. O estágio de operação manual, alimentação manual e processamento automático, alimentação e processamento automático, a semi-automação, automação com toque humano e a plena automação. Observem aqui que no primeiro estágio aqui de operação manual, toda a operação aqui essencial e auxiliares até aqui na solução é feita pelo homem, né? Isso é, operação manual é feita pelo ser humano, né? O nome já diz, o homem é responsável por todas essas operações aqui nesse estágio. Já no último estágio, na plena automação, é tudo automatizado, inclusive a solução. Então aqui, dentro do primeiro ao sexto, nós vamos evoluindo aqui nesses estágios, e aqui nessa tabelinha aqui, para vocês entenderem, nós também vamos evoluindo na automatização, tanto das operações essenciais, como das operações auxiliares.
E o que é, então, bacana de dar uma olhada aqui, né? Para a gente observar essa planilha aqui. Aqui nós estamos falando que, dentro dos sistemas tradicionais aqui, ó, ou outros sistemas, falando agora da detecção de anormalidades, né? Porque, para mim, buscar o zero defeito, o Pilar de Doca nos mostra a busca pelo zero defeito, o correto a partir de mim aqui, o correto na fonte, eu tenho que estar sempre preocupado em detecção de anormalidades, né? Para que eu tenha a busca do zero defeito. Então, vocês observam que, dentro de um sistema tradicional, essa detecção de anormalidades, ela só é automatizada a partir aqui do quinto estágio aqui, né? É onde entra a máquina, isso é, onde entra uma automatização para me detectar anormalidades, né? Então, a alimentação, por exemplo, aqui do terceiro estágio, ela não é detectada ainda automaticamente, né? E aí que está a grande diferença, então, quando a gente fala do sistema Toyota de produção, quando eles começam a olhar para a busca do zero defeito. Eu vou passar aqui o slide aqui agora para vocês observarem essa diferença. Ó. Dentro do sistema Toyota aqui de produção, ó, dentro do sistema Toyota de produção, dentro aqui dos trabalhos intelectuais, observem que já no terceiro estágio, que é a alimentação, já existe uma detecção da normalidade feita automaticamente. Isso é, dentro do sistema Toyota, eu não vou esperar chegar até no quinto estágio para mim começar a detectar alguma normalidade automática, isso é pela máquina fazendo isso. Dentro do sistema Toyota, no terceiro estágio, a máquina já começa a detectar alguma normalidade. O que nós enxergamos com isso? Que com isso eu consigo antecipar a detecção da normalidade e não mandar isso para frente, né? Isso é, não mandar um erro para frente. E por que isso, pessoal? Porque nós sabemos que o ser humano, né? Nós como seres humanos, nós somos passíveis a erros, né? Somos passíveis a erros, somos passíveis a fazermos alguma coisa que, por engano, seja o que for, eu vou mostrar mais à frente alguns tipos de erros, mas nós somos passíveis a erros. E quanto mais eu deixar isso na mão do ser humano, né? Quanto mais eu deixar isso acontecer, mais provavelmente eu possa ter erros dentro do meu processo. Então, quanto antes eu começar a antecipar a detecção da normalidade, maior vai ser a minha garantia que aquele processo vai sair com qualidade. Daí é assim que o sistema Toyota trabalha. E agora, para a gente deixar um pouquinho claro aqui, né, pessoal? Legal aqui, estou vendo aqui, nós já estamos já com 50 participantes aqui. Por favor, utilizem aqui mesmo o Q&A aqui na barrinha de ferramentas do Zoom, para que vocês possam ter alguma interação comigo aqui. Caso alguma pergunta, alguma questão, fiquem bem à vontade quanto a isso. É lógico que a gente condensou bastante o assunto aqui, mas a gente vai conseguir explorar o assunto com vocês. Então, assim, o defeito. O que seria um defeito? O defeito é não satisfazer requisitos de uso, né? Então, tem especificações, tem requisitos. Quando eu não satisfaço, eu não vou colocar isso para o uso. Então, ou ele vai ser segregado, ou ele vai ser retrabalhado, mas é um defeito que eu não vou conseguir utilizar naquele produto, né? E o erro é uma execução imperfeita de alguma atividade. Ela pode gerar o dano a um objeto, a um fator de produção, ou até mesmo ao fluxo da atividade, né? Porque foi cometido um erro. Então, o erro, ele é um defeito em potencial. Eu posso ter um erro aqui dentro do meu processo, dentro da minha etapa, dentro do meu serviço, e esse erro ele é um defeito em potencial, ele vai ser transformado num defeito, né? E como nós estamos falando em seres humanos, né, nós somos passíveis para erros, eu vou apresentar para vocês aqui agora tipos de erros clássicos, tá? Que nós mencionamos 10 tipos de erros clássicos aqui, e claro, vocês podem observar alguns que vocês já conhecem, que estão inseridos neles, ou que têm essa vivência com esse tipo de erro, como tem outros também que não estão aqui, mas é só para a gente ter, assim, pelo menos aí 10 assim, classificados que chamamos de erros clássicos aí, né? São eles o esquecimento, né? A falta de entendimento daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu estou fazendo, não está claro para mim aquilo que eu tenho que fazer, a má interpretação, seja de informação, de documentos, de identificação, a inexperiência voltada talvez por uma falta de treinamento maior, uma falta de capacitação, ou a vivência mesmo, né, de experiência de vida mesmo diante daquele trabalho, daquele setor, a desobediência, né, achar que eu estou correto daquela maneira e não vou fazer daquela maneira que está sendo pedido, daquele procedimento que existe, né,
realmente desobedecer uma ordem, uma regra, né? A distração por N motivos, né? Ou motivos alegres ou não alegres, mas por eu estar distraído pode ser que eu cause algum erro. A lentidão, talvez até por a minha inexperiência ou incapacidade. A falta de padrão, isso aqui é clássico e acontece demais nas organizações, né? A falta de padrão, o trabalho padronizado, padrão não atualizados, né? Que não garante a repetibilidade do meu processo. Um erro inesperado, aquele que realmente eu não estou esperando, ele vem, acontece, me pega de surpresa. E aí o pior de todos, que é o erro intencional, né? Aquele que realmente eu fiz por querer, uma sabotagem, algum crime, enfim. Então, esses são alguns tipos de erros clássicos, né? Claro, nós como seres humanos que somos suscetíveis a erros, logicamente que nós temos aí os métodos de inspeção, né, para que eu consiga ter os objetivos de garantir o meu processo, né, que o meu processo esteja mais estável. Como que eu vou calibrar o meu processo? Olhando para ele, ver se os resultados deles estão sendo relativamente bons daquilo que eu espero, dentro das minhas metas e planos e objetivos. Então, eu tenho aqui alguns métodos de inspeção que, associado a tudo isso que nós estamos falando, ao Poka-Yoke que nós estamos falando, vai estar me ajudando a entender como eu posso fazer para garantir aí o meu processo, né, dentro dos meus métodos de trabalho. Então, assim, olhando para os meus objetivos e sempre olhando para o método da Toyota em busca do zero defeito, aqui eu tenho os métodos e de acordo com o meu objetivo. Então, quando eu tenho, por exemplo, um método aqui de descobrir defeitos, reduzir defeitos, eliminar defeitos, qual que é o método de inspeção que eu vou estar utilizando para cada objetivo desse? Por exemplo, se eu estou fazendo um método de inspeção por julgamento, esse método de inspeção ele vai me ajudar a descobrir defeitos, né? Então, imagine vocês que eu estou aí numa inspeção 100%, né? Eu estou separando peças, eu quero descobrir defeitos. Qual peça está com defeito, qual peça não está com defeito? Eu estou como se eu estivesse classificando esses defeitos, né? Eu estou aqui no método de inspeção informativo, onde eu posso estar usando um controle estatístico da qualidade, uma inspeção sucessiva, né? Isso é, a próxima etapa, ele vai inspecionar o que a etapa anterior fez, ou a autoinspeção, eu estou fazendo e já inspecionando para não mandar para frente. Tudo isso são um método de inspeção informativos que também eu estou olhando para o defeito. Isso é, o defeito ele está acontecendo e eu estou separando ele de uma maneira diferente. Porém, o meu objetivo é redução de defeitos. Quando eu estou olhando para esse objetivo, por esse método de inspeção, por julgamento ou informativo, o meu foco está no defeito. Mesmo uma inspeção sucessiva, se a outra etapa ela pegou o defeito da etapa anterior, ela já pegou o defeito, o defeito já ocorreu. Na autoinspeção, eu fiz a minha montagem, seja lá o que for, a minha etapa, eu inspecionei e está errado. Já aconteceu o defeito. Agora, quando o método de inspeção ele passa a ser na fonte, o meu foco da inspeção ele muda. O meu foco da inspeção ele passa a ser no erro. Quando eu tenho um foco de inspeção no erro, aí eu entro para o objetivo de eliminar defeitos. Aí sim, literalmente eu estou atrás da busca do zero defeito. Que é aquilo que a Toyota prega em todos o que nós conhecemos, né, do sistema Toyota de produção, e é assim que eu vou em busca dele. Então, o erro, a busca por eliminar defeitos na fonte, ele vai estar sempre junto com um outro mecanismo que nós vamos ver agora, que é o Poka-Yoke, que ele está inserido totalmente dentro do pilar Doka. Então, assim, o que seria esse Poka-Yoke? O Poka-Yoke é um mecanismo de detecção de anormalidade, a prova de falhas, aplicada de maneira a impedir a propagação da falha. Isso é, mesmo que eu quiser falhar, eu como ser humano, eu posso falhar, posso, só que mesmo se eu quiser falhar, esse mecanismo ele vai impedir com que eu falhe. É um mecanismo à prova realmente de falhas. Eu não vou conseguir falhar, mesmo que eu queira. E como que nós vamos utilizar o Poka-Yoke unido aos métodos de inspeção? Como é que eu vou fazer isso para estar buscando o zero defeito? Então, primeiro, o Poka-Yoke com inspeção sucessiva é aquilo que nós acabamos de falar, né? A inspeção sucessiva junto com o Poka-Yoke, eu posso ter um Poka-Yoke na minha inspeção sucessiva. A próxima etapa, ele pode ter um Poka-Yoke para identificar os problemas da etapa anterior. Porém, eu vou estar detectando defeitos ainda. O Poka-Yoke e a autoinspeção também. Eu posso ter na minha etapa de trabalho um Poka-Yoke para que eu não passe isso para frente. Ok, só que eu estou detectando defeitos.
Agora, o Poka-Yoke colocado na fonte, ele vai detectar os erros e vamos zerar os defeitos. Isso é, ele não vai permitir com que eu erre. Aí, realmente, eu vou estar buscando o zero defeito. Assim, qual que é o foco do Jidoka? Atuar forte atuação dos agentes de produção sobre o ente que flui. E o que é esse ente que flui, pessoal? O ente que flui é material, informação e cliente. E o Poka-Yoke ele vai atuar sobre os agentes também. O que são os agentes de produção? O operador e a máquina. Então, como que o Jidoka vai me ajudar a ter esse foco, tanto nos agentes como no ente que flui? É a inserção da função controle na execução. Isso é uma execução controlada. Se nós estamos falando que é importante eu partir na fonte, eu tenho que fazer o correto na fonte, tem que garantir que na fonte vai sair correto. É onde nós vamos entrar, então, com esse controle que nós chamamos de execução controlada. Isso é, a execução mais o controle. A execução com função de qualquer agente, né? Seja ele operador, máquina, equipamento, dispositivo, e a função controle essencialmente humana, para que ela consiga o quê? Fechar todo o sistema do Poka-Yoke, ou fechar todo o sistema que o Jidoka nos mostra, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Isso aqui, o que é? É uma execução controlada sobre o ente que está fluindo. E quem que é o ente que está fluindo? O material, informação ou pessoas. Para ficar mais claro sobre o ente que flui aqui, ou agente, vou mostrar aqui para vocês o que a gente quer com a aplicação de mecanismos Poka-Yoke. O que nós queremos com isso? O que nós pretendemos com isso? O foco principal, neutralizar o dano. Neutralizar o dano. E neutralizar o dano a quem? Olha essa pirâmide aqui, ó. Neutralizar o dano a pessoas, material ou informação e a máquina. Nessa ordem, tá? Nessa ordem, né? Isso é, o ente que flui ou agente, né? As pessoas, o ente que está fazendo com que isso aconteça, isso é material ou informação, e o agente máquina. O que nós queremos, então? Através de mecanismos de detecção Poka-Yoke, neutralizar potenciais danos aos agentes e entes. Porque agora como agora está claro o que é o ente, o que é o agente, pessoal, como está aqui, né? O que é o ente, o que é o agente, vamos falar um pouquinho sobre a proteção desse ente, desse agente, para ficar claro a implementação do Poka-Yoke e a atuação do pilar Jidoka dentro disso que nós estamos falando. Então, por exemplo, quando eu falo em neutralizar o dano ao operador, nós estamos falando de segurança. É a prioridade número 1 dentro da nossa filosofia do Lean, né? Neutralizar o dano. Segurança. Tanto ao operador, nesse exemplo aqui, por exemplo, uma cortina aqui para que ele não sofra um acidente dentro do equipamento que ele está mexendo, e até ao ente cliente, nesse caso aqui. Aqui nós temos um exemplo do cliente. Por isso que quando nós falamos assim que é o ente que flui, o ente que flui ele pode ser tanto um operador de uma máquina, como um cliente num aeroporto. Aqui, por exemplo, nós temos alertas evitando potencial dano, né? Isso é, para que as pessoas não atravessem essa faixa de segurança, para que não tenham potencial dano, né, nessa pessoa. Isso nós estamos protegendo esse ente. E nesse caso, quem que é o ente? É o cliente, né? Outro exemplo aqui, por exemplo, um exemplo bacana aqui para vocês, para a gente familiarizar até com o nosso dia a dia, quando eu falo em proteção ao ente cliente, né? No caso, o cliente aqui é uma criança, né? Ó, uma proteção evitando o dano. Então, nós temos uma proteção aqui que ela está evitando que a criança coloque o dedo na tomada, ou coloque alguma coisa pontiaguda na tomada aí. Mas olha que interessante, a partir do momento que eu tiro essa proteção, eu perco a minha proteção ao cliente também nesse caso, né? Evoluindo nisso, nós temos agora tomadas, nós chamamos tomadas como obturador, que ele protege realmente as crianças, né? Esse obturador, só para vocês entenderem, ele não possibilita que eu coloque qualquer coisa em qualquer orifício aqui, se seja uma coisa só. Por quê? Porque está tampado aqui, está fechado. Eu tenho que realmente colocar o plug completo para que eu consiga utilizar essa tomada. Isso é uma proteção ao dano cliente, através de um Poka-Yoke, tá? Um exemplo bem bacana aqui também para vocês verem uma proteção ao cliente aqui, ó. É um videozinho aqui. Tá passando o vídeo aí, né, o Tiagão, normal, né? Esse vídeo aqui, pessoal, ele tem, imagina numa coleta de sangue aqui para proteção ao nosso cliente, ao nosso ente.
ele tem aqui um infravermelho, alguma coisa aqui, que ele está mostrando qual é a veia que está mais fácil, que está melhor, para que eu faça essa coleta de sangue. Ó. Vejam bem. Então, quer dizer, aquele dano ao cliente, no caso aqui, o paciente, que ele pode levar mais de uma vamos falar assim, uma furada aí com a agulha, vamos falar assim, a gente acaba evitando isso, por quê? Porque ele já está vendo qual que é a melhor veia e ele já vai fazer isso, evitando o dano, nesse caso, ao cliente, tá? Agora aqui, vamos neutralizar o dano aqui ao material, tá? Já falamos sobre ao cliente, ao operador, vamos falar agora do neutralizar o dano ao material. Aqui é um Pokayoke, né, que ele vai dar uma parada ao material, segregando o item defeituoso. A máquina é acionada se o fio quebrar. Então, se esse fio aqui quebrar, a máquina para. Outro exemplo aqui agora, ó. Produção, temos bastante perguntas aí. Legal. Nossos espectadores. Beleza. Obrigado, Thiago Sam. Outra coisa importantíssima aqui, né? O neutralizando o dano. Isso é a informação. Como que eu vou neutralizar? Usando o código de barras, usando uma inserção manual de código. Né? Então, por exemplo, se eu quiser inserir um código manualmente e esse código estiver errado, logicamente que esse sistema ele não vai deixar esse número para frente. Seja no CPF, no documento, por quê? Porque ele já está setado a estar mandando para frente só números corretos. Né? Então, neutralizando o dano, a máquina, por exemplo, proteger a máquina, uma parada, caso uma barra esteja desalinhada. Aqui, pessoal, são todos Pokayokes que estão protegendo o ente ou o agente para neutralizar o dano. Para que eu não tenha, para que o ente, seja ele o ente cliente, seja o operador, seja ele o agente, ele não tenha um dano estabelecido nas suas ações ou no seu fluxo de operação. E para fechar aqui com vocês agora, eu tenho aqui mais um tempo aqui, para fechar com vocês aqui agora, eu vou deixar aqui um roadmap da implementação do Jidoka, tá? E aproveitando também, vou encerrar aqui a última enquete, que é justamente isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Olha que bacana, bacana não, né? Assim, bacana para a gente discutir, né? Vejam bem, entre os dois principais pilares da representação do Lean System, você conhece ou tem mais familiaridade com Jidoka ou Just in Time? O Just in Time, 95%, pessoal. E o Jidoka, somente 5% das pessoas têm a familiaridade. Então, assim, é muito claro, né, a atenção que nós damos para o Just in Time, né, e a atenção e familiaridade que nós temos com o Jidoka, que é extremamente importante para o equilíbrio de toda a filosofia do Lean System. É extremamente importante. Então, nós precisamos realmente olhar para isso com muita atenção, com um olhar de entender que ele faz parte para sustentar todo o tempo e filosofia do Lean, tá, pessoal? Então, assim, até para ajudar você, então, nessa... logicamente que a partir daqui não é assim, a partir daqui você vai conseguir implementar isso na sua empresa, mas é uma boa receita, vamos falar assim, para você entender como que é a implementação. Para vocês terem uma ideia, existe uma grande dificuldade mesmo quando nós falamos da implementação do pilar de Jidoka. Tanto é que dentro da nossa abordagem, faz pouco tempo que nós conseguimos desenvolver, nós íamos evoluindo nesse contexto, para que nós consigamos desenvolver um passo a passo de implementação. Então, para nós chegarmos aqui, foram várias discussões de vários meses com o nosso sensei, o Ginato, que conhece muito desse assunto, para que nós chegássemos nesses 7 passos aqui, que eu vou tentar condensar para vocês aqui. Então, vamos lá. O primeiro passo para a implementação do Jidoka. Alvo. Eu tenho que definir o ente que flui ou agente da proteção ao dano. Isso é, eu tenho vários agentes, como vocês viram, eu tenho vários entes e vários agentes que estão aí compondo o meu fluxo. Eu tenho que definir o alvo de proteção ao dano. Isso é, qual que eu vou começar? Aquela pirâmide vai ajudar vocês. Aquela pirâmide vai ajudar vocês a priorizar o alvo, que eu vou começar a olhar para a proteção ao dano. Porque eu preciso definir que eu não posso querer abraçar tudo. Né? Segundo passo, mapear etapas e identificar danos potenciais. A partir do momento que eu tenho o meu alvo, eu vou mapear quais são eu vou mapear tudo aquilo que esse alvo, por onde ele passa, vamos falar assim, né?
e quais são as etapas, né, que ele passa e quais são os danos potenciais que ele está sujeito. Quais são os danos potenciais que esse alvo está sujeito? O exemplo da criança na tomada. Colocar o dedo na tomada. Colocar o dedo na tomada é um dano potencial. Eu preciso mapear isso. Eu mapear isso no terceiro passo, eu vou priorizar o dano potencial. Então, tem lá vários danos potenciais. Com qual que nós vamos trabalhar primeiro? Vamos priorizar esse dano. O quarta etapa, identificar a causa raiz desse dano que eu estou priorizando. Utilizando as ferramentas que você já conhece dentro da organização de vocês, o Psicoporquê, o Chical, mas como que eu vou identificar a causa raiz desse dano? Aí o quinto passo, que é muito importante, projetar mecanismo de detecção Pokayoke. Vejam que nós separamos o quinto do sexto passo. Por quê? Porque mecanismo de detecção Pokayoke, pessoal, são todos aqueles mecanismos que nós vamos estar projetando mesmo, né? Ou mecanizado, ou automático, mas é o mecanismo que vai parar aquilo que eu estou fazendo automaticamente. Eu tenho que projetar esse mecanismo para detectar. Esse vai ser o meu Pokayoke. Aí, no sexto passo, eu vou desenvolver e implementar um sistema completo Pokayoke. Porque o sistema Pokayoke não é só você ter lá o mecanismo de detecção. O sistema Pokayoke, ele vai fechar tudo aquilo que nós chamamos de sistema. Isso é, você vai detectar com o seu mecanismo, você vai acionar a sua cadeira ajuda, através de um Andon, um alerta, um painel. A partir do momento que você acionou a sua cadeira de ajuda, a cadeira de ajuda vai solucionar o seu problema, ela solucionou o seu problema, ela vai investigar o problema e solucionar o problema na causa raiz. A partir do momento que você tem isso estabelecido, aí você tem o sexto passo completo. Você desenvolveu e implementou um sistema completo de Pokayoke. E por último, nós vamos estar padronizando e treinando todos os envolvidos nesse sistema para que todos realmente consigam trabalhar dessa forma. E aí sim, nós podemos falar que nós estamos em busca do zero defeito e com um pilar de Doka implementado, tá? E para concluir aqui, pessoal, e até para a gente complementar as respostas, de 95% conhece o pilar DIT, o conceito de Doka ele tem posição estrutural, que juntamente com o pilar DIT proporciona o equilíbrio do sistema Lean. Então, assim, é muito importante que eu olhe para ele com a mesma atenção, desenvoltura, desenvolvimento e conhecimento que eu estou olhando para o JIT, tá? E fechar aqui, então, a gente tem aqui algo que tem que deixar bem claro para vocês, assim. O pilar de Doka, ele é a combinação de autonomia das pessoas e máquinas, detecção de anormalidades no fluxo, intervenção coordenada no fluxo, feedback e ação imediata. Isso aqui resume o sexto passo. Isso eu tenho que ter essa combinação para me falar, eu tenho o meu pilar do Doka totalmente implementado. Pessoal, eu estou aqui conversando com vocês e realmente condensando aqui o assunto, que é um assunto vasto, um assunto que eu gosto muito. E aí vocês imaginem realmente por que um workshop desse ele tem 8 horas de teoria e mais horas em prática também, porque realmente é um assunto bastante vasto. Mas eu tenho aqui ainda mais alguns minutos aqui agora que eu fico aí à vontade para que vocês possam estar participando aqui com algumas perguntas, questionamentos aqui. E daqui a pouco eu entrego para o Thiago. Thiago, é 14h52 no relógio agora, daqui a pouquinho eu estou entregando para você. Ó, eu tenho aqui uma pergunta aqui, vamos ver aqui o Paulo Ranieri. Obrigado, Paulo, pela participação, pela pergunta. Interessante que a gente acaba aplicando tudo isso sem ter o conhecimento dessas informações e ferramentas. Agora, com esse conhecimento, vai facilitar ainda mais. Simples, objetivo, muito bom. Poxa, Paulo, eu fico muito satisfeito que você tenha feito realmente essa analogia, porque, claro, né, gente, talvez aqui muita coisa, ela não é nova, né? Algumas coisas são novidades, mas outras coisas não são. Nós acabamos fazendo isso no nosso dia a dia e nem entendemos o porquê estamos fazendo, né? Então, o Paulo faz total sentido, total razão. Eu gosto muito de falar, Paulo e demais colegas, né, que aqui o pilar de Doka ele tem um aspecto técnico bastante importante e tem um aspecto humano, né, bastante importante também. Isso que o Paulo acabou de falar, ele envolve um pouquinho o aspecto humano, que é você sempre tentar fazer o correto a partir de você, né? O correto a partir de mim. Isso é, o
correto na fonte. Só que muitas vezes eu não consigo, até pela nossa posição, graças a Deus, de seres humanos. E aí que o pilar de Doka vai nos ajudar a fechar essa equação, né? O aspecto técnico e o aspecto humano. A Joyce está dando boa tarde aqui. Boa tarde, Joyce. Ainda tem mais um minutinho aqui para a pergunta, Joyce. Se você quiser fazer, pode ficar à vontade. Enquanto a Joyce está nos perguntando aqui, eu acho que o Sensei Gnanato San Sensei não deve estar aí com o livro dele em mãos aí, que vai ser lançado aí a segunda edição. Mas aqui, assim, para vocês entenderem também o meu papel aqui, assim, eu sou vamos falar, um aprendiz aqui de Gnanato San, em várias coisas que o Gnanato San tem me ensinado e compartilhado comigo, mas específico nesse pilar de Doka, nos últimos meses eu posso garantir a vocês, eu aprendi demais com o Gnanato Sensei, que é um especialista nesse pilar, é um apaixonado por isso, assim como eu. Então, assim, eu tenho aprendido muito com ele nesse momento todo aqui. E eu espero, né, Gnanato, que eu tenha dado conta do recado aqui em condensar um assunto tão amplo, né, Gnanato? Você me escuta? Meu microfone está aberto agora. Está me escutando? Está aberto. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Não, você conduziu brilhantemente aí em uma hora, né, condensar o que a gente também já faz um esforço para fazer num workshop de 1 ou 2 dias, às vezes, e que dá muito pano para manga. Dá um livro, né? E esse livro, que foi publicado anos atrás, versa exatamente sobre isso, né? Sistema total de produção, mais do que simplesmente just in time, fala sobre o Jidoka. A gente tem um entendimento ainda muito limitado a respeito do Jidoka e não surpreende, né, que, de fato, os colegas, os amigos que estão nos acompanhando aí, reconhecem que a gente tem muito mais familiaridade com o pilar do Just in Time e muito menos com o pilar do GI. O pilar é pilar, ou seja, ele tem uma posição estrutural ao lado do Jidoka, ele sustenta, ele define a arquitetura do modelo, né, do sistema de gestão de operações Lean. Então, portanto, ele é fundamental e ele é bastante... A gente ainda tem um entendimento limitado e por isso explica em parte, talvez, por que quando a gente observa as organizações implementando ou perseguindo o sistema Lean como referência, se faz muita gestão de fluxo, muito vinculado, né, ao que se pretende com o pilar just in time, né? Fluxo contínuo, ritmado, puxado, mas muito pouco se faz sobre o Jidoka. A gente fala quando fala de Jidoka, o pilar, a gente imediatamente associa com o Pokayoke, a prova de falha. Não é só isso. É muito, muito, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O Lorenzo também apontou. Sim, o Pokayoke, o dispositivo, tipicamente um dispositivo físico de detecção, né, da normalidade, seja ela defeito, o que não é ideal, ou sob forma de erro, mas ele é só um dispositivo de detecção. Ele tem que estar inserido num contexto maior, que é o que o Lorenzo lembrou bem, é um sistema que combina o dispositivo físico, sim, de detecção da normalidade, seja ela defeito ou erro, melhor que seja erro, mas vinculado com um sistema de sinalização. O sistema de sinalização, mas antes disso, definindo qual é o propósito. Nós vamos advertir ou controlar. Isso é uma outra questão que a gente não teve tempo de abordar aqui, né? Então, que tipo de atuação você quer do dispositivo? Controle ou advertência? E aí, em função da natureza, inclusive, da anormalidade, da manifestação dela, você vai definir que tipo de dispositivo você quer. Mecanismo, um dispositivo tipicamente de contagem, de conjunto ou de etapas. Aí é outra questão, né, que não dá tempo da gente discutir aqui. Sim. Mas você tem que ter esse entendimento, esse domínio para poder projetar os dispositivos e depois inserir eles dentro de um projeto maior de sistema, né, que é o dispositivo, com os mecanismos de sinalização, com o circuito, trazendo a cadeia de ajuda à ação e um caminho, um roadmap de atuação, medidas de contenção imediata, medidas de atuação na causa raiz, seja ela a partir da detecção de defeito ou erro. Então, é isso. Mas, claro,
né? A gente se arriscou aqui a falar um tema super, hiper complexo em 1 hora, mas o objetivo é esse. Tomara que a gente tenha atingido o objetivo de, pelo menos, despertar o interesse de vocês, a curiosidade e investigar mais. A gente precisa caminhar muito aí. Se a gente quiser, de fato, ter um entendimento amplo do que seja, né, o modelo que nos serve de referência, né, o sistema Lean, o sistema autorado de produção, com esses dois construtos, esses dois grandes pilares. Louro, desculpa, esse tema, quando eu começo a falar, me enlouqueço. Exatamente. Pessoal, mas assim, então eu quero agradecer muito aí, pegando o gancho do Gnato, né? Então, assim, eu acredito que nós despertamos mesmo a curiosidade de você nesse sentido. Eu vi aqui que tem bastante perguntas aqui, ó. Eu vou continuar aqui na sala, então eu vou responder, digitalizando aqui a pergunta, eu vou responder para todos, não verbalmente, mas vou deixar aqui a resposta digitalizada para vocês. E eu vou permanecer à disposição no site da Leanway. Eu vou deixar meu e-mail também, para que vocês possam, que nós possamos trocar ideias e avançar ainda mais nesse assunto, que também é um assunto que eu gosto muito e estou à disposição para ajudar vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu estou super feliz, super contente mesmo aqui no Leanway Forum 2020. E vou deixar a palavra agora para o meu amigo Thiago San. Louro-san, posso adicionar 30 segundos? 30 segundos. Porque tem uma questão bem importante, várias questões, realmente eu estou percebendo aqui no Q&A, várias super interessantes, que você vai estar aí interagindo com a turma, né? Mas tem uma aqui da Joyce-san, que eu gostei muito, eu quero abordar, que é assim, ó, é possível implementar o conceito de inspeção que impede erro em uma operação 100% manual? Deixa eu colocar o seguinte, conceitualmente você não impede erro, não. O erro você neutraliza, você impede o defeito. Neutralizando o erro, você impede a geração do defeito. Mas o controle da validade zero defeito parte do princípio que o erro ele é inevitável, você vai ter que lidar com ele. Mas a questão chave é neutralizar. Ou seja, errou, detectou, dá a chance de corrigir. Corrige e aí põe em curso e não gera o defeito. Qual o dano? Gerou um dano no sentido de perder tempo. Gastou-se tempo naquele momento em que realizou, né, executou erroneamente, houve a sinalização, você tem que corrigir. Essa perda, esse é o dano. Quando você neutraliza o dispositivo é para detectar erro. Você não impede a ocorrência dele, mas está correto. Esse é o conceito, ok? Você impede que, neutraliza ele, impede que ele, por sua vez, dê vazão a um defeito. Ok, Joyce-san? Obrigado, Gnato. Tiagão. Obrigado, Gnato. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Excelente mini workshop hein, sobre Jidoka além da qualidade. Muito obrigado. Obrigado a vocês.